Olá galera do Bro das Exatas, tudo beleza? Nós vamos trabalhar hoje o assunto de derivadas, que vai ser como um artifício para resolver questões do Enem com um conteúdo como esse daqui, que é o máximo e mínimo de uma função do segundo grau. Então, para poder utilizar o conteúdo de derivadas, vamos estudar essa primeira parte como uma revisão, beleza? Vem comigo. O que é um ponto de máximo e de mínimo? Ele está relacionado com a função do segundo grau, que a sua forma de escrita é essa aqui que eu vou citar. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o a é um número diferente de zero. Essa letra A aqui na função do segundo grau, ela chama de coeficiente angular. Coeficiente angular. Por que essa letra A tem que ser diferente de zero, ou seja, um número diferente de zero? Pelo fato que, se eu colocar um zero aqui no lugar da letra A, note que o zero ele vai multiplicar a variável x e vai anular. Logo, o grau desse polinômio aqui, ó, desse monômio, melhor dizendo, vai se anular e vai ficar só uma reta, bx mais c, uma função do primeiro grau. E não é o nosso caso, né? Que é ponto de máximo e de mínimo, só funciona no conteúdo da função do segundo grau. E outra coisa importante, essa letra A, ela vai nos dizer a estrutura do comportamento do gráfico da função. Ou seja, chamamos de hoje por diante coeficiente angular. Observe que quando esse coeficiente angular for um número maior do que zero, ou seja, A maior do que zero, é um número positivo, ele vai ser uma função crescente. E quando a função é crescente, o comportamento do gráfico da função segundo grau é uma curva, que chamamos de parábola. E essa parábola está voltada com a concavidade para cima, ok? Então, o que é que vai acontecer? Observe que o gráfico aqui, ó, o esboço, ele vai decrescendo, chega ao seu limite e depois ele cresce. O que é que vai acontecer? Observe que esse ponto, é uma letra V aqui, chama-se vértice. E esse vértice aqui é o ponto de mínimo, beleza? Por que ponto de mínimo? Porque é o limite que ele chega, quando ele vai decrescendo. Depois ele cresce. Não existe nada abaixo desse ponto de vértice. Ele é o limite, o mínimo que eu posso chegar aqui, tá bom? Beleza? Então, ponto de mínimo. Isso é uma função crescente. Por outro lado, quando o meu coeficiente angular é um número menor do que zero, observe que ele é um número negativo, porque todo número negativo é menor do que zero. O comportamento do gráfico já é diferente. Observe que quando a gente vai esboçar o gráfico no eixo cartesiano, a gente começa a crescer, nós começamos a crescer, aqui ó, chegou no ponto máximo, depois ele decresce. O ponto aqui de vértice ele é máximo, beleza? Numa função decrescente. E a concavidade é voltada para baixo, beleza? E quem vai determinar isso, esse ponto de vértice aqui, são as coordenadas do vértice, que é remetido a três fórmulas básicas. O x do vértice, o y do vértice e o nosso querido delta, né? Poxa, professor, e por que eu vou ter que utilizar o delta? Vem cá, meus queridinhos, observe que aqui é uma função do segundo grau e ela lembra exatamente uma equação do segundo grau, coeficientes reais, a, b, c e o delta, que é a primeira parte do Bhaskara. Professor, quer dizer que eu vou ter que resolver totalmente a equação do segundo grau? Não, só a primeira parte, boa notícia. Então, para calcular as coordenadas do vértice, observe a fórmula. X do vértice é igual a menos b sobre 2 que multiplica o termo a. E o y do vértice é o menos o delta sobre o 4 que multiplica o a. E o delta é exatamente essa relação de Bhaskara. E o b e o a, aí nós tiramos da função a, b. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês como calcular para encontrar o ponto de máximo e mínimo de uma função, utilizando esses três caracteres aqui. Vem comigo.
Pronto, galera, vamos resolver uma questão da PUC que diz o seguinte: o ponto extremo de f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8 é. Temos as seguintes alternativas. Letra A, máximo 3 menos 1. B, mínimo menos 3 e 1. C, máximo 3 e 1. Letra D, mínimo 3 e 1. E letra E, mínimo 3 menos 1. Para resolver esse tipo de questão, vocês têm que utilizar as três características que eu expliquei para vocês, que são as fórmulas. O delta e as coordenadas do vértice, que é o x do vértice e o y do vértice. Primeiramente, eu aconselho você resolver a primeira parte, que é o delta. Porque geralmente, dependendo da função, é mais trabalhoso e vocês terminam logo. Vamos lá. Para resolver o delta, vocês vão ter os coeficientes reais da função do segundo grau, que é o a, b, c. O termo a é o termo que está ao lado da variável de x ao quadrado. O termo b é o termo que está acompanhado da variável x. E o c é o termo independente de x, ou seja, não possui a variável x. Tirando os coeficientes reais, temos que é o nosso a. 1. Por que, professor, foi o número 1? Mesmo que aqui não estou vendo nenhum número 1. Lembre que, mesmo que não apareça um número ao lado da variável, quer dizer que tem um número 1 multiplicando. Beleza? O termo b, eu faço questão de mostrar a vocês um pequeno detalhe, que o b é menos 6. Porque muita gente coloca o 6 e esquece do sinal. Lembra do sinal, se for positivo não é obrigado a colocar, mas o sinal negativo é obrigatório, beleza? Então o sinal do 6 é o menos, ok? E o C é o termo independente, que é o 8. Colocando os coeficientes reais, vamos utilizar agora a fórmula do Bhaskara, beleza? Que é dada por delta, que é o discriminante, é igual a b ao quadrado menos o 4, que multiplica o termo a e o termo c. Pega os valores que pertencem a cada coeficiente e substitui. Aí ficou, como o b é menos 6, aí fica menos 6 ao quadrado entre parênteses, certo? Menos, que é da fórmula, o 4, que é da fórmula também, multiplica o a, que é o nosso número 1, e o c, que é o número 8. Resolvendo, temos delta é igual menos 6 multiplicado duas vezes por causa do expoente 2. Mas, professor, tenho dificuldade de resolver por conta do sinal. Legal. Tem uma parte aqui que nos ajuda muito com a regra da potenciação, que diz o seguinte: quando temos um número negativo elevado ao expoente par, o resultado é um número positivo. Ou seja, aqui vai ser o número positivo, o sinal já some, negativo. Aí só fica o 6. 6 ao quadrado é o 6 multiplicado por 6, que resulta em 36. Menos o 4 multiplicado por 1 resulta em 4, e o 4 multiplicado por 8 resulta em 32. 36 menos 32, o delta é igual a 4. Resolvemos a primeira parte, que é um pouco trabalhosa. Agora ficou mais fácil, vamos utilizar as coordenadas do vértice, o x do vértice e o y do vértice. Qual é a fórmula, galera, do x do vértice? Menos b sobre 2, que multiplica o termo a. E esses carinhas aqui, a gente tira, certo? Nós vamos tirar dos coeficientes reais. Que é um b? Menos 6. Que é um a? 1. Aí fica menos 6 entre parênteses. Professor, por quê? Já não está o menos aqui? Preste atenção, cuidado. Esse menos pertence ao número 6. E esse menos que está fora é da fórmula. Olha para a fórmula. E aqui vai ficar menos, abre o parênteses, o menos o 6, fecha, sobre o 2, que é da fórmula, que é o termo a, o 1 do coeficiente, né, real. Aí vai ficar menos multiplicado por menos, fica positivo. Repete o 6 no numerador e resolve o denominador. 2 multiplicado por 1, 2. Aí fica uma fração redutível, tranquilamente. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Primeira coordenada do x do vértice, 3. Agora vamos para o nosso y do vértice, que é dado pela seguinte relação. Y do vértice é igual a menos delta
sobre o 4 que multiplica o termo A. O delta nós encontramos primeiramente que foi o número 4, beleza? E o A está aqui no coeficiente real, que é o número 1. Substituindo temos menos da fórmula, é o 4 numerador. Esse 4 vale ressaltar que é o 4 da fórmula. E o 1 também do coeficiente, né, real. E aqui vai ficar menos 4 sobre 4 multiplicado por 1. Repete o numerador menos 4. E quanto é 4 multiplicado por 1? 4. Para terminar, vamos reduzir essa fração. Quanto é menos 4 dividido por 4? Menos 1. Aí temos a coordenada do vértice aqui, né? 3 e menos 1. Vamos para as alternativas. Ponto de máximo, 3 menos 1. Aí está a letra A. Calma, vamos lá. Letra B, mínimo, menos 3 em 1. C, 3 em 1. Letra D, mínimo 3 em 1. Letra E, mínimo 3 menos 1. Perceba uma coisa. Encontramos 3 menos 1. A letra A tem o 13 menos 1. E a letra E, 3 menos 1. Não vou nem me preocupar mais com as letras B, C e D. Estão eliminadas. Só com a letra A e a letra E. E agora, qual das alternativas aqui das duas é a verdadeira? Existe um detalhe fundamental que vai nos ajudar a definir se ela é ponto de máximo ou de mínimo. Isso eu expliquei para vocês no início da aula. Qual seria? O coeficiente angular. Esse carinha aqui, ó, que eu estou grifando. O A igual a 1. Por que, professor? Vamos lá. Primeiramente, esse A, que é um número positivo ou negativo? Positivo. Ele é maior do que zero? É maior do que zero. Massa. Se ele é maior do que zero, ele é uma função crescente ou decrescente? Crescente, professor. Então, ó, a parábola com cavidade é voltada para cima e o ponto de vértice fica onde, gente? Aqui embaixo. Ou seja, ele é ponto de máximo ou de mínimo? De mínimo. Se ele é ponto de mínimo, a letra E. Pronto, galera. Nesse caso agora, nós vamos resolver essa mesma questão que acabamos de solucionar, utilizando a metodologia das coordenadas do vértice da parábola e a primeira parte da equação de Bhaskara, que é a equação do segundo grau. Nós vamos resolver essa mesma questão da PUC utilizando a derivada. Por quê, professor? Imagine que na hora de uma prova, uma questão como essa, você sabe resolver e se depara com um branco e esqueceu, né? E agora o que fazer? É só utilizar a derivada, que eu vou explicar para vocês como é fácil resolver. Vem comigo. Aqui, vocês vão pegar a função original da questão, que é f de x é igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. E eu vou explicar para vocês como utilizar a regra da derivada em uma função polinomial do segundo grau. Primeiramente, nós escrevemos essa notação matemática aqui, f' de x, beleza? Por que isso? Porque isso é uma forma de vocês avisarem que estão derivando uma função. F de x, basta escrever f' de x, ok? Então, para poder continuar a resolução, vocês vão ter que olhar e dividir essa questão em 3 partes. Derivar a primeira parte, que é o x ao quadrado, a segunda parte, menos 6x, e por último, que é a terceira parte, mais 8. Vamos observar essa primeira parte, que é o x ao quadrado. Preste atenção que, na regra da derivada, toda vez que vocês tiverem uma função x ao quadrado, ou seja, uma variável elevada a um expoente, basta fazer o seguinte: o 2, nesse caso, ele vai para a frente da variável x, ele desce e vai multiplicar a variável x e vamos tirar uma unidade do expoente, ou seja, 2 menos 1, ok? Isso também vai acontecer com o segundo termo. Ele vai descer para a frente da variável ou do número, se for o caso, porque aqui tem menos 6x, e vai tirar uma unidade do expoente. Espera aí, professor, mas eu não estou vendo nenhum número aqui em cima. Quem vai descer? E como é que eu vou tirar de um lugar, de uma coisa que não existe? Preste atenção, existe sim.
Mesmo que não apareça nenhum número aqui em cima, vocês vão colocar o número 1 porque é a mesma coisa de ter o número 1 ou não. Qualquer coisa elevada a um número 1 dá ele próprio. Por exemplo, x elevado a 1 dá quanto? X. 6 elevado a 1 resulta em quanto? 6. 0 elevado a 1, 0. Entende? Por isso que não é obrigado a aparecer aqui. Essa parte, o grau desse monômio é 1. Por isso que ficou 6 vezes x elevado a 1 menos 1. Mas, professor, e por que o 1 não ficou na frente do 6? Convenhamos, qualquer coisa multiplicado por 1 dá ele próprio, é obrigado a colocar 1 vezes 6? Não, só se vocês quiserem. Eu não coloquei porque já sei que o resultado é 6. E 1 menos 1, 0. Né? Mas daqui a pouco eu explico essa parte, se eu estou montando. Ok? E a derivada aqui nesse caso, de uma constante, que é o 8, porque não tem variável x, nós utilizamos 0, porque é a definição. Então a derivada de uma constante sempre vai ser 0. Exemplo, a derivada de 1 sobre 2 é uma fração. Beleza. Tem a variável x? Não. Ou seja, a derivada de uma constante é 0. Qualquer número, pode ser 8, pode ser número positivo, negativo, número com raiz quadrada, número com vírgula, é uma constante, ou seja, sempre vai ser 0. Agora vamos responder o produto e os expoentes. Feita essa montagem, 2 vezes x, ó, 2x, ok? 2 menos 1, 1. Observe que eu não coloquei 1 porque não é obrigado, beleza? 1 menos 1, 0. Aí, mas professor, aqui só ficou menos o 6. O que aconteceu com o x foi para onde? Lembra do detalhe. Qualquer número elevado ao expoente 0 ou variável elevado ao expoente 0, o resultado sempre será 1. Ok? Então, aí ficaria 1 vezes 6, que resulta em 6. Beleza. E mais 0 foi para onde, professor? Quando eu somei com o 6 aqui negativo, sempre dá o menos 6. Qualquer número somado com 0 dá ele próprio. Aí a derivada ficou f' de x é igual a 2x menos 6. Beleza? Feito isso, vocês perceberam que a estrutura mudou. Ele era uma função do segundo grau, quando derivamos, ficou uma função do primeiro grau. Feito essa modificação, vai facilitar resolver para encontrar as coordenadas para saber qual é o ponto extremo desse exemplo aqui. Então, vocês vão pegar a derivada, por isso que eu coloquei f' de x igual a 0, vai igualar a 0. Vai usar aquela metodologia do zero da função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau agora? Aí fica 2x menos 6 igual a 0. Resolve a equação do primeiro grau. Quem tem x fica no primeiro membro, quem não tem vai para o outro membro com sinal trocado. Como aqui está menos 6, passa para o outro lado mais 6. Aí fica 2x igual a 0 mais 6. 2x é igual a 0 mais 6, 6. Como os dois estão multiplicando a variável x, ele passa dividindo. Aí fica 6 dividido por 2, 3. Ou seja, x igual a 3. Ó, está batendo, ó, 3. Agora, o que vamos fazer? Vocês vão pegar a função original, vai reescrevê-la e no lugar da letra x, vocês vão colocar o número 3. Aí fica f de 3, ó, f de x, f de 3. Beleza? Aí fica x ao quadrado, que é o x que nós encontramos, o 3. Aí fica 3 ao quadrado, menos o 6 vezes, quem é o x? O 3 de novo, mais o 8. Beleza? Aí fica, quanto é 3 ao quadrado? 9, porque 3 multiplicado por 3 resulta em 9. Menos 6 multiplicado por 3 resulta em 18. Mais 8. E aqui só é somar. Então, fica à vontade vocês por onde devem começar. Vocês podem começar aqui 9 com mais 8, ou 9 menos 18, ou menos 18 mais 8. Eu escolhi dessa forma. Coloquei f de 3 é igual. Repeti o 9 e pensei no seguinte. O 18 está número negativo, não é isso? Então, é um sinal de menos. E o 8 positivo, eu penso em dinheiro. Estou devendo R$18. Paguei 8. Estou devendo quanto? R$10. Por isso que ficou menos 10.
Aí 9 menos 10, a mesma coisa. Estou devendo R$10. Paguei R$9, que é um número positivo. Estou devendo quanto ainda, galera? R$1, saldo negativo, menos 1. Note que ficou 3 menos 1. Ou seja, letra E. Não esquecendo do detalhe, que quem é o coeficiente angular, galerinha, aqui nesse caso? Eu vou colocar aqui, ó, A igual a 1. Né? A, B, C. Não esquecendo desse detalhe. Lembrou? Se o A é um número positivo, ou seja, 1 é maior do que 0, a função é crescente e logo é ponto de mínimo. Letra E. Gostaram, gente, dessas questões? Questões como essa, você só pode encontrar aqui no Brode das Exatas. Então, se vocês gostaram, compartilha, curta, dá um joinha, beleza? E se inscreva no nosso canal, beleza? Então, até a próxima, pessoal.